Nós vamos dar o início a mais um estudo bíblico e hoje o nosso estudo tem como título um tema do que eu trabalhei no livro, Solos Cristos. Falaremos sobre Jesus, o único mediador. E aí nós vamos passar aqui um pouco sobre o objetivo, o texto base da nossa reflexão. Vamos ver aí 3 pressupostos, Jesus como mediador da aliança, Jesus como mediador da salvação, Jesus como mediador do culto. E algumas considerações finais que compete a nós a fazermos nessa hora. Bem, o texto base para a nossa reflexão se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 5, onde lemos: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O objetivo, meus irmãos, é entendermos um pouco desse tema e saber que ele é bem relevante nos dias atuais. O evangelho de hoje tem muito a ver com autoestima, realizações pessoais e sucesso terreno. Muitos pastores estão preocupados em pregar mensagens de autoajuda e recheadas de estímulos motivacionais. Mensagens sobre inferno, pecado, julgamento e ira de Deus não são mais abordados em muitos púlpitos brasileiros. O evangelicalismo moderno, através do seu capricho popular e sentimentalismo, a cada dia tem retirado Cristo e a sua cruz da centralidade do culto. E é exatamente por esse motivo que tornou-se imperioso e importante para nós falarmos da pessoa e da obra de Jesus Cristo nos dias atuais. Eu tenho a certeza que você já ouviu declarações absurdas sobre Jesus Cristo. Alguns pensam que ele é apenas um curandeiro, alguém que saía pelas ruas da Galiléia e de Cafarnaum curando os enfermos. Muitos outros o tratavam, e ainda o tratam hoje, como uma espécie de mordomo, de secretário que está à sua disposição para atender às suas necessidades materiais. E ainda existe um outro grupo que tem apenas o conhecimento que foi o homem que morreu na cruz entre 2 ladrões. Mas o que os evangelhos falam acerca de Cristo? Bem, numa certa ocasião, os discípulos, enquanto estavam perguntando a Jesus Cristo sobre quem ele era, e Jesus voltou-se para os discípulos dizendo: Vem cá, o que estão dizendo ao meu respeito aí na rua? O que os homens falam sobre mim? Os discípulos responderam: Olha, Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e alguns outros dizem que tu és um grande profeta. E aí Jesus volta-se para Pedro e diz o seguinte: E o que dizem sobre mim? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Meus irmãos, nos nossos dias Jesus ele já foi chamado de comunista, de travesti, e um repórter teve a ousadia de dizer que Jesus era refugiado. Mas essa discussão ela já é antiga. Ao longo da história houve muitos debates acerca da pessoa de Jesus Cristo. Havia um grupo que era conhecido como os ebionitas, e eles acreditavam que Jesus Cristo era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos não acreditavam na sua divindade. Os arianos não acreditavam na sua eternidade. Hoje, há muitos que acreditam que Jesus Cristo é um mediador, mas que ele não é o único mediador entre Deus e os homens. Há outros que vão dizer que Jesus Cristo é um espírito iluminado, um mestre, mas não um Senhor e mestre. E ainda existem muitas pessoas que escarnecem de Jesus Cristo e o tratam como um simples mortal que se casou com Maria Madalena e teve muitos filhos e filhas, conforme nos ensina o Código da Vinci. Mas para você, quem é Jesus Cristo? Algum tempo atrás, meus irmãos, propriamente no ano de 1854, surgiu uma doutrina que ficou conhecida como a doutrina da Imaculada Conceição. Essa doutrina ela foi formulada através da bula Inefabilis Deus do Papa Pio IX. Essa doutrina da história, da dogma romana, ensina que Maria ela era virgem quando concebeu Jesus Cristo, conforme fora engravidada pelo poder do Espírito Santo. Então o Papa Pio IX, com base nessa aparição, definia ali o dogma da Imaculada Conceição através da bula Inefabilis Deus, o qual ele afirmou que a Santíssima Virgem Maria
No primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio concedido pelo Todo-Poderoso Deus em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano, foi Maria então preservada, imune de toda a mancha do pecado original. O Papa João Paulo II declarou o seguinte: em união com Cristo e em sua submissão a Ele, Maria colaborou na obtenção da graça da salvação para toda a humanidade. Ele afirmava o seguinte, que no plano de Deus, Maria, a mulher, é a nova Eva, unida ao novo Adão para restaurar a humanidade à sua dignidade original. A sua cooperação com o seu Filho, Jesus Cristo, continua para sempre na maternidade universal, da qual ela compartilha da ordem de graça. E o Papa João Paulo II declarou: confiados nesta cooperação materna, voltemo-nos para Maria, implorando por sua ajuda em todas as suas necessidades. Meus irmãos, segundo o catolicismo romano, Maria é corredentora junto com Jesus Cristo, por meio de quem os fiéis encontram a sua salvação. O teólogo chamado Kenneth Baker escreveu o seguinte: isso significa que não apenas cooperou com Jesus plenamente em realizar a nossa redenção, mas também ativamente trabalha com ele na aplicação da graça para cada indivíduo. Um teólogo brasileiro, pastor batista, chamado Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz que, na tentativa de definir o papel de Maria na salvação, a Igreja Católica elaborou 4 doutrinas a respeito da sua pessoa. A primeira doutrina diz que Maria é mãe de Deus, Theotokos no grego. O Concílio de Éfeso, reunido em 431, a partir da afirmação que Jesus Cristo é totalmente humano e totalmente divino, apresentou os seguintes termos: Jesus Cristo é Deus. Maria deu luz a Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. No entanto, irmãos, a intenção do concílio não era dizer algo sobre Maria, mas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, no entanto, com o passar dos anos, este conceito foi mal empregado e numa tentativa de elevar Maria a uma espécie de ser quase divino. Franklin Ferreira ainda diz, na sua teologia sistemática, que a segunda doutrina é uma virgindade perpétua de Maria, que afirma que esta mulher não era virgem apenas no momento em que Jesus foi concebido por obra miraculosa do Espírito Santo, mas que ela permaneceu virgem durante toda a sua vida e não tendo assim outros filhos. Franklin Ferreira diz que a terceira doutrina afirma que Maria era livre do pecado e não sofreu os efeitos da queda. E o apoio bíblico dos teólogos católicos romanos está registrado em Lucas, capítulo 1, verso 28, onde ela é saudada com o objetivo de ser agraciada e somente isso. A quarta doutrina que se levanta, segundo Franklin Ferreira, é a Assunção de Maria. Isso significa que depois da sua vida terrestre, seu corpo e sua alma foram levados para o céu, sem sofrer qualquer tipo de efeito da corrupção, que é o resultado natural do nosso pecado. E ao chegar ao céu, Maria foi coroada como a rainha do céu, dos anjos e dos santos. A posição exaltada de Maria no culto católico romano é a base da sua posição como mediadora entre Deus e os homens. No entanto, meus irmãos, ainda que respeitamos e entendamos a bula Inefabilis Deus e toda a discussão no seio da Igreja Católica Romana, precisamos considerar que não há nenhuma base bíblica para colocarmos Maria ou qualquer outra figura humana numa posição de comediadora para a Igreja na Terra. E por esse motivo eu volto a dizer que esse ensaio teológico, ou o estudo de hoje, não tem a intenção de apresentar Cristo como um intercessor junto ao Pai, mas, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, esse estudo visa apresentá-lo como um único mediador entre Deus e os homens. E as palavras de Cristo foram muito claras a respeito deste assunto. João registra no seu Evangelho, no capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está visualizando aí no slide o Papa Pio IX, à sua direita, e à sua esquerda a bula Ineffabilis Deus. Eu quero, em primeiro lugar, trabalhar o seguinte pressuposto para dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o mediador, ou o único mediador, porque ele é o mediador da aliança. A aliança de Deus com os homens é um pacto de suzerania. No presente caso, não fica dúvida que o apóstolo Paulo toma como ponto de partida o fato de que Cristo é aquele que assumiu voluntariamente a posição entre o Deus ofendido e o pecador ofensor, com o fim de levar sobre si a ira de Deus que o pecador merecia, salvando, portanto, este. Com o pecado original, o povo se encontrava mergulhado nos seus delitos e pecados. Caminhavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e faziam a vontade da sua própria carne e dos seus pensamentos. Mas Paulo, escrevendo na sua carta à igreja de Éfeso, vai dizer que Deus ele inverte o quadro, que Deus ele toma a iniciativa do pacto, chamando para si, por meio de mediadores como Abraão, como Moisés, um povo sem mérito, um povo marginalizado, desprezado, que ignorava o Deus da aliança, que se revoltaram contra o seu senhorio estabelecido inicialmente em Mari, com o pai da fé, e no Sinai com o legislador. Finalmente, a eterna e definitiva aliança se efetivou na pessoa de Cristo, Deus encarnado. O homem não sobe ao trono de Deus por meio de mediadores credenciados. No entanto, o soberano Redentor desce ao homem perdido, ao escravo, ao desclassificado, ao pecador que se encontra no fundo do abismo. Não fomos nós que subimos a Deus por meio de qualquer mediador humano criado na história da igreja, mas nas palavras de Martinho Lutero, que declarou: pela fé, o cristão se eleva até Deus, e Deus se curva ao homem pelo seu amor. E esse se curvar ao homem no sentido de que Deus é aquele que veio ao nosso encontro, conforme vai propor a carta de Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 11. A proposta e os termos da aliança vêm de cima, através do amor genuíno, através de Cristo. Significa que Cristo não é apenas mais um mediador que se coloca como um veículo de mediação entre Criador e criatura, mas Jesus Cristo é aquele que assumiu, através da encarnação, o pecado irremisso, aquele que viveu o existencial e substancialmente de tal modo que a sua vida é a vida de todos nós, que a morte de Cristo agora é a nossa morte, que a sua ressurreição aplica-se ao crente hoje e agora, sendo ele o penhor da ressurreição física no dia do Senhor. Deus propôs aos perdidos e ele mesmo realiza em seu Filho amado Jesus Cristo. A lei mosaica foi muito importante nos seus dias, mas ela não era definitiva. No entanto, a aliança com Cristo, ela é completa, ela é última e ela é imperecível. Em segundo lugar, eu preciso dizer uma coisa importante para você. Jesus Cristo ele é o único mediador porque ele é o mediador da salvação. Preste atenção numa coisa aqui. Numa sociedade politeísta há inumeráveis mediadores. Cada indivíduo, cada cidade, cada nação tem o seu. Mas para nós, a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, existe apenas um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Observe o modo em que a identidade do mediador é revelada. Aqui, homens e homens estão justapostos. Se a salvação fosse destinada tão somente a um grupo particular, isto é, somente para os judeus, o apóstolo Paulo teria escrito: o judeu Cristo Jesus. Mas já que essa salvação se destina para judeus e gentios, ou seja, homens em geral, sem distinção de raça ou nacionalidade, ele escreve: o homem Cristo Jesus. A salvação visava a todos. Mas precisamos entender que não a todos os indivíduos, mas a todos os povos, sem levar em consideração posição econômica ou social, raça ou nacionalidade.
Por isso que no versículo 6, na parte B, nós vamos ler: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Significa que a morte e o sofrimento de Cristo, e que através desse sofrimento e morte, Cristo pagou o castigo exigido pela lei de Deus, produzindo com isso satisfação. Ele deu a si mesmo como um resgate substitutivo. A morte vicária de Cristo, seu sacrifício pessoal em lugar de outros, é aqui ensinado de uma maneira muito clara. E é muito legal pensarmos dessa maneira, que não foi o homem que subiu pelas mãos dos mediadores à presença de Deus, mas foi o Rei dos Reis que desceu na pessoa do mediador, ao chão lodoso onde nós estávamos prostrados e abatidos, impotentes, míseros pecadores. O homem nunca conseguiu e nunca conseguirá, por virtudes próprias, por méritos de qualquer mediador, conquistar um lugar no céu. A salvação, ela é de graça, e de graça ela é oferecida e merecida por Cristo, da qual o homem se tornou apenas um beneficiário, apesar de todos os seus deméritos. Queridos irmãos, alguns textos nos ajudam a entender essas coisas. O autor aos Hebreus, no capítulo 8, versos 6 e 7, diz: agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador superior da aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Atos, no capítulo 4, verso 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O evangelista João, no capítulo 14, verso 6, diz: palavras de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tito, no capítulo 2, verso 14, declara: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso para as boas obras. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, nos declarou: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Mas eu quero ainda trazer um último pressuposto. Jesus Cristo, ele é o único mediador, porque ele é o mediador do culto. Tem um negócio muito legal aqui, gente. Agora se indica o segundo elemento na posição de Cristo como mediador. E é esse o testemunho que nós devemos prestar em tempos oportunos. A morte de Cristo como resgate, ela se deu para satisfazer a vontade de Deus, e essa vontade deve ser proclamada. Tudo que está contido aqui nos versículos 4 a 6 deve ser publicado, deve ser anunciado, deve ser pregado. E o devido tempo compreende-se na nova dispensação. O momento adequado para a publicação do testemunho da qual Paulo anunciava, por fim chegara. Não foi na antiga dispensação, mas somente durante a nova, que pôde ser revelado a todos os homens, tanto gentios quanto a judeus, que agora se encontram em pé de igualdade, ou seja, os gentios foram enxertados na oliveira. Os gentios tornaram-se co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Cristo, como nosso Cordeiro Pascual e Sumo Sacerdote, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós,
nos justificando, nos perdoando. Ele é o Verbo que nos recria a cada instante, que nos orienta, nos dirige e nos santifica. Por ele também os nossos gemidos chegam ao coração de Deus. Quando a igreja se reúne no templo, quando a igreja se reúne nas suas casas, conforme nós estamos fazendo nesta ocasião, nós cultuamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é a rocha fundamental. Significa que os nossos louvores, as nossas orações, elas chegam a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote credenciado para receber a sua oração, o seu pedido, o seu louvor e depositar no altar de Deus. E o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, que nos ajuda a produzir a oração aceitável, da qual Cristo é o único portador capaz de depositá-la no altar do Senhor. Significa que a sua vida, a nossa vida, a sua adoração, o seu culto, ele não tem nenhum sentido se Cristo não estiver no centro. Mas nesse estudo nós estamos aprendendo que Deus ele é também mediador do culto. E por isso, mesmo na sua casa, você pode cultuar a Cristo. Mesmo na sua casa, você pode ter a certeza que a sua oração está sendo ouvida. Não por causa dos seus méritos, não por causa da força do seu braço, mas por causa dos méritos de Cristo. E eu gostaria de fazer algumas considerações finais aqui. Paulo ele destaca nesse texto sobre a existência de um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que antes da formação do mundo entrou em acordo com o Pai para salvar o seu povo. E a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que a salvação da igreja é fruto de um acordo feito entre o Pai e o Filho. Tudo foi planejado na eternidade. Eu quero dizer o seguinte: diz assim a palavra de Deus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versos 38 e 39. Jesus Cristo está dizendo a nós que Ele veio para salvar um povo que o Pai, na eternidade, havia lhe concedido. O Pai deu um povo ao Filho, e o Filho assumiu a responsabilidade de dar a vida por este povo. Jesus assumiu um compromisso de dar a vida pela igreja e cumprir a lei pelos eleitos. E para tal, Jesus se vestiu de carne, de ossos, de sangue, entrou no ventre de uma mulher chamada Maria, sendo concebido milagrosamente pelo poder do Espírito Santo. Nasceu sem pecado, viveu em submissão à lei porque era necessário que ele cumprisse a lei pelo seu povo. Jesus Cristo ele viveu aproximadamente 33 anos sem transgredir um único mandamento sequer da lei. Ele ensinou palavras inesquecíveis aos seus discípulos, estabeleceu a sua igreja, foi morto numa tarde de sexta-feira e ressuscitou na madrugada de domingo, subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua igreja. Ele está no tabernáculo celestial, apresentando-se a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e como nosso sumo sacerdote, fazendo intercessão ininterrupta pelo seu povo, e enviando o seu Espírito, para que este interceda por nós, porque não sabemos nem mesmo orar como convém. Irmãos, com base nesse estudo nós chegamos a uma única conclusão: só existe um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Esse estudo ele teve como referencial teórico o livro que eu tive a alegria de escrever juntamente com o seminarista Guilherme Breves e o pastor Nilson Santos. E eu gostaria de fazer 3 aplicações finais aqui. É o dever de casa. É aquilo que você deve aplicar no seu coração e carregar por toda a sua vida. Hoje nós aprendemos 3 lições importantes. A primeira foi que Jesus Cristo é o mediador da aliança. E através da sua obra, Ele realizou em nós uma aliança completa, última e imperecível. Segundo lugar,
nós aprendemos que Jesus Cristo é o mediador da salvação. E podemos refletir nas palavras de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A sua salvação, ela foi dada única e exclusivamente através da graça de Deus revelada nos méritos de Cristo na cruz. Você não participou dela. E não existe nenhum mediador humano capaz de realizar uma tamanha obra da qual Cristo realizou na cruz. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus Cristo também é o mediador do culto. Ele recebe os nossos louvores, as nossas orações, e elas devem ser feitas ao Pai em nome de Cristo. Você já se perguntou por que quando você termina a sua oração você declara em nome de Jesus Cristo? Você faz isso porque Ele é o sumo sacerdote, porque Ele é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa hora. Que Deus nos abençoe através desse estudo. E eu quero orar com você nessa hora. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo. E nessa hora nós fomos alimentados pelo Senhor. Como é bom, ó Pai, ouvir a Tua palavra, que é santa, que é eficaz, ó Deus, que é uma regra infalível de fé e prática e conduta para cada um de nós. Senhor Deus, em muitos momentos os homens inflamados com teorias humanas, com elucubrações, ó Deus, da sua própria mente, tentam acrescentar na Tua palavra aquilo que ela mesma não afirma. Deus, não permita que isso aconteça conosco. Nós queremos tão somente aprender aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre o Senhor e os homens. E não importa, Senhor Deus, que seja levantado qualquer nome nos nossos dias, numa tentativa de reconciliar o ser humano com o Senhor. Porque a Tua palavra diz que só existe um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E esse é o nome de Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, abençoe a Tua igreja. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, ó Deus.